O meu conselho a você é que você procure uma igreja de oração, uma igreja fervorosa, próxima ao seu endereço. Se você está naquele tipo de igreja que parece Laodiceia, onde somente é aquela aguinha de batata, onde todo mundo acha que já está muito bem, rico e confortável, e que nada lhes falta, e só vai para a igreja para fazer um tour, para fazer entretenimento, foge desse lugar, porque se você passar por uma luta, por uma guerra espiritual, por uma peleja, como passou Pedro nessa situação, você vai ficar lá e de lá vai para a forca ou vai para a guilhotina do Herodes. Bom dia com Jesus, cristãos extraordinários! Uau, 31 de janeiro, chegamos ao final do primeiro mês do ano e da nossa caminhada de 365 dias de 2025 na palavra. Hoje é o dia 31 dessa caminhada. Que coisa extraordinária, estamos chegando quase a 10% do total de dias do ano e em que nós viveremos milagres, eu tenho certeza, nesse ano, viu? Bom dia para você com Jesus, bom dia, e não saia daqui porque eu tenho certeza que a palavra de hoje, ela vai fortalecer a tua fé e você vai ter um dia sobrenatural, extraordinário, um dia de milagres, um dia de testemunhos e tudo porque você começou o teu dia ouvindo a palavra de Deus. Convide outras pessoas da sua família, do seu trabalho, do seu convívio, para que esteja conosco. Estamos aqui todos os dias às 5 horas da manhã e esse devocional permanece para que você possa assisti-lo a qualquer momento do dia e durante qualquer dia do ano, tá bom? Hoje, dia 31, falaremos acerca de Pedro, uma oração que quebra correntes. Olha que mensagem que você e eu teremos. Mas antes de tudo, se inscreva em nosso canal se você ainda não está inscrito. Acione os sininhos para que você possa receber notificação de novos vídeos. E além de tudo, deixa ao final o seu comentário, aquele joinha e compartilha essa mensagem. Será tremendo, tá bom? Olha, hoje a nossa leitura está em Atos, no capítulo de número 12, versículo 5, que diz: Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Eu sempre digo e volto a dizer, não é questão de ser tradicional, sendo que somos, é claro. O evangelho é mantido pela tradição de sermos cristãos que tem a Bíblia Sagrada como manual da vida e vive através dos ensinamentos dela. Mas a questão que eu sempre digo e eu volto a afirmar é que nós, como cristãos, devemos valorizar o ajuntamento da igreja, o ajuntamento dos santos, como diz a Bíblia. Nós devemos valorizar a igreja. Por quê? Porque eu sozinho não sou igreja. Você sozinho não é igreja. Ah, mas eu já conheço muito a Bíblia, eu já tenho intimidade com Deus, eu já oro, eu já jejuo. Ô, bonitinho, bonitinha, meu lindão, minha lindona, eu também. Eu nasci numa igreja, numa família evangélica cristã, eu nasci num lar cristão, eu cresci ouvindo a palavra de Deus, eu leio a Bíblia desde os meus 6 anos de idade, eu prego o evangelho desde os meus 9 anos de idade, vou completar agora, dia 9 de fevereiro, 39 anos pregando o evangelho, jejuando, orando, falando com Deus, ouvindo a voz de Deus através do Espírito Santo, vendo milagres, curas, maravilhas, paralítico andando, cego vendo, mudo falando, surdo ouvindo, e desde que eu me conheço por gente, eu convivo com isso. Mas tem um porém, eu não sou igreja. E eu sei que não devo andar sozinho, não devo ficar isolado, porque toda ovelha que se mantém isolada se torna presa fácil do diabo, presa fácil do lobo, do devorador. Então, nós devemos ser igreja. E por que eu afirmo isso diante do tema e da leitura que eu fiz aqui em Atos capítulo 12, versículo 5? Porque observe, o próprio apóstolo Pedro, que agora estava como um líder da igreja primitiva, ele é preso por Herodes. Herodes quer matar Pedro. Herodes quer destruir Pedro para tentar parar a igreja. Agora Pedro está no fundo de uma prisão, algemado e guardado por 16 soldados.
E o que acontece naquele tempo, naquele momento? Enquanto não chega o dia em que Herodes pode sentenciá-lo à morte e tirar a vida de Pedro, a Bíblia diz aqui que a igreja estava em constante oração a Deus por ele. A igreja estava insistentemente em oração por ele. E o que aconteceu? Você, nós conhecemos a história. Se você não conhece, leia, pelo amor de Deus, Atos capítulo 12, para você compreender. A Bíblia diz que mesmo Pedro ali no fundo daquela prisão, algemado, com 16 soldados guardando a prisão para ele não fugir, apareceu um anjo de Deus. Os 16 soldados pegaram em um sono profundo. As algemas se soltaram por si só. E o anjo disse a Pedro: acorda, levanta-te e segue-me. Pedro estava tão preocupado com aquela situação que a Bíblia fala que ele estava dormindo. Olha a confiança desse homem. E ali o anjo acorda Pedro e diz: segue-me. E Pedro sai meio que adormecido, meio atordoado, seguindo o anjo, pensando que era um sonho. E ali ele passa por aquelas portas, por aqueles 16 soldados que dormiam, e de repente ele se depara com um grande portão de ferro. Aquela enorme porta que trancava a prisão para que ninguém pudesse fugir, uma porta pesada, e ela se abre automaticamente. Quer dizer, não, sobrenaturalmente, diante daquele anjo do Senhor. E então a Bíblia diz que o anjo sai com Pedro da prisão, anda uma rua com ele e o anjo desaparece. É nesse momento que Pedro dá conta. Não é sonho, é realidade. E então ele glorifica a Deus e vai direto para o encontro com a igreja, que ele sabia em que casa que eles estavam reunidos, orando por ele, e era na casa da mãe de João Marcos. Olha que extraordinário. A Bíblia diz que a igreja de Atos, a igreja primitiva, era uma igreja que se reunia no templo e nas casas, e em todo o tempo eles estavam em comunhão, no partir do pão, na oração, na palavra e na obediência aos ensinamentos dos apóstolos. E assim eu e você devemos viver. Nós temos que compreender o poder que há na oração coletiva, na oração do ajuntamento dos santos, na oração da igreja, a igreja que é intercessora, a igreja que é avivada, a igreja que tem intimidade com Deus. Ah, como é bom viver neste ambiente de uma igreja que ora. Se você não faz parte de uma igreja que ora, eu vou dizer que eu estou com dosinha de você, porque você está vivendo um evangelho muito superficial, muito ralinho, muito aguinha de batata, porque a igreja verdadeira é aquela igreja que quando ela clama, o céu se abre e os anjos de Deus vêm para manifestar a glória de Deus em nossa vida, como aconteceu nessa história com Pedro, o apóstolo Pedro. Olha o que eu escrevi aqui nesse devocional e eu quero passar para você esse material que você pode receber ainda hoje, gratuitamente aí em sua casa. Daqui a pouquinho eu te explico como. Mas olha o que está escrito. As orações do povo de Deus têm poder para quebrar correntes e abrir portas. Quando Pedro estava preso, a igreja se uniu em oração e Deus respondeu de forma milagrosa. Isso nos ensina a nunca subestimar o poder da intercessão. Quando oramos com fervor e fé, movemos o coração de Deus e vemos o impossível se tornar possível. Enfrentar as situações sozinhos pode ser desfavorável, mas se estivermos integrados a uma igreja local e essa nos cobrir em oração, como foi com Pedro, com certeza teremos força e venceremos. O meu conselho a você é que você procure uma igreja de oração, uma igreja fervorosa, próxima ao seu endereço. Se você está naquele tipo de igreja que parece Laodiceia, onde somente é aquela aguinha de batata, onde todo mundo acha que já está muito bem, rico e confortável, e que nada lhes falta, e só vai para a igreja para fazer um tour, para fazer entretenimento, foge desse lugar, porque se você passar por uma luta, por uma guerra espiritual, por uma peleja, como passou Pedro nessa situação, você vai ficar lá e de lá vai para a forca ou vai para a guilhotina do Herodes. Foge disso.
busque uma igreja de oração, de fervor, de compromisso com Deus, de avivamento, que deseja o Espírito Santo, uma igreja unida, que se reúne no templo, se reúne nas casas, se reúne onde puder se reunir, uma igreja que vive a igreja primitiva, a igreja de Atos nos dias de hoje, porque o mesmo Deus que ouviu a oração daquele povo lá na casa da mãe de João Marcos e livrou Pedro da prisão, é o mesmo Deus que hoje ouve a oração da igreja, de oração da igreja avivada, da igreja intercessora, e traz livramento para mim, para você, para nós, quebrando as algemas do inimigo, as correntes do maligno, as cadeias do pecado e nos dando livramento. Quando nós fazemos parte de uma igreja que ora, o inimigo pode preparar a armadilha que for à nossa frente. Essa armadilha será frustrada. O plano do maligno e do inferno serão frustrados e nós viveremos um milagre. E será muitas vezes um milagre tão grande que nós olharemos e diremos: nossa, eu pensei que eu estava sonhando, mas não era sonho. Foi verdadeiramente a glória de Deus que se manifestou em nossas vidas. Deixa eu te fazer umas perguntas aqui para você refletir. Olha só, você acredita no poder da oração da igreja? Hein? Olha que palavra, hein? Como você pode hoje mesmo se integrar à igreja e passar a ser também parte desta oração? Fala para mim, como você pode? Muitas vezes você está aí, eu sou igreja. Você não é igreja. Você pode fazer parte da igreja, ser membro da igreja, ser um órgão do corpo de Cristo que é a igreja, tá bom? Como você pode interceder por aqueles que estão enfrentando dificuldades? Porque quando você faz parte de uma igreja, você pode orar por aqueles que estão passando por dificuldades, por lutas, por provações, ou, se for você passando por isso, receber a oração da igreja. Eu não tenho medo das afrontas do inimigo, nem das lutas. Sabe por quê? Porque eu tenho uma igreja que ora por mim. Eu faço parte de uma igreja local, eu faço parte de um rebanho. Mesmo sendo pastor na ação, eu também sou ovelha de Cristo e parte do rebanho dele na terra. E você deve também viver esta vida, tá bom? Olha, ore comigo estas primeiras palavras. Repita comigo assim, ó. Senhor, ensina-me a viver como parte de uma igreja. Ensina-me a orar com fé e fervor. Usa minha intercessão para trazer libertação e esperança àqueles que estão em necessidade. Assim como o Senhor usa a minha igreja para orar por mim, que eu possa, Senhor, agora orar por este homem, por esta mulher, por este jovem, por esta moça, por este rapaz, por esta criança, por este senhor ou esta senhora. Que eu possa orar agora por esta família, por este empresário, por esta dona de casa. Que cada um dos cristãos que sabem o poder da comunhão, o poder do ajuntamento dos santos, o poder da oração intercessória, o poder da oração que livrou Pedro da prisão e pode nos dar livramento também, que cada um agora possa sentir força em fazer parte da igreja, em orar junto da igreja, em incentivar os irmãos à sua volta a orar com eles na igreja. Pai, que agora o poder desta oração possa trazer vitória, livramento, transformação, liberdade aos cativos, transformação, ó Pai, e ó Deus, que cada um daqueles que até então estavam fracos na fé, na oração, na decisão, possam agora ser fortalecidos, que todas as algemas, cadeias, amarrações, armadilhas do inimigo sejam quebradas, frustradas agora, e que nós venhamos ter um bom dia com o Senhor, ó meu Jesus, e que os testemunhos da vitória venham para a glória do teu nome. Amém e amém. Meus queridos cristãos extraordinários, hoje, último dia de janeiro, e amanhã começamos um novo mês, que é o segundo mês de 2025, começa fevereiro, mas hoje é o dia que o Senhor já fez. Alegremos-nos nele, vamos viver esse dia, esse bom dia com Jesus e ter grandes vitórias e testemunhos em nossa vida. Vamos combater o bom combate,
para que possamos glorificar a Deus, tá bom? Amanhã eu estarei de volta a partir das 5 da manhã com o nosso devocional e você pode e deve estar presente comigo para se alimentar da palavra e começar muito bem o seu dia. Antes de terminar, se você ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal agora, acione o sininho e deixe o seu comentário ou o seu pedido de oração aqui, tá bom? Dá aquele joinha para nos alegrar e compartilhe essa palavra de hoje, evangelizando o maior número possível de pessoas. Assim você nos ajuda a fazer a obra de Deus, tá? Olha, um feliz, abençoado último dia de janeiro para você, para sua casa, para sua família, para tudo aquilo que você idealizou fazer hoje. E amanhã nos reunimos novamente, tá bom? Graça e paz, Deus te abençoe. Tchau!